Fala pessoal, prazer, Engenheiro Richardson. Será que você realmente sabe tudo o que você precisa saber sobre bombeiro civil? Este vídeo foi criado em cima de grandes perguntas e dúvidas de clientes que me procuram para contratar a prestação de serviços de bombeiro civil. Tais como, preciso contratar um bombeiro civil? Quantos bombeiros civis eu preciso contratar para meu evento ou estabelecimento? Para que contratar um bombeiro civil? Entre outras. O primeiro ponto a se destacar neste assunto é a diferença entre bombeiro civil e bombeiro militar. O bombeiro militar pertence a uma corporação de atendimento a emergências públicas, ou seja, o bombeiro militar é um servidor de carreira do Estado e o seu ingresso na carreira militar se dá através de concurso público. Já o bombeiro civil pertence a uma empresa especializada ou da própria administração do estabelecimento, que presta serviços de prevenção de incêndio e atendimento de emergências em edifícios e eventos. E este profissional se torna apto para exercer essa função através de um curso de formação qualificada para bombeiros civis. A primeira norma criada para o bombeiro civil foi a NBR 14.608, Bombeiro Profissional Civil, outubro de 2000. Esta norma foi criada com o objetivo de padronizar a qualificação de um bombeiro civil, de modo a permitir uma uniformização em âmbito nacional. E na tabela 1 dessa norma, tem os dimensionamentos de bombeiros civis de acordo com a edificação, ou seja, a quantidade de bombeiros civis na edificação de acordo com a metragem quadrada do local. Por exemplo, em um escritório de 5.000 metros quadrados, é obrigatório ter um bombeiro civil. E no anexo A desta mesma norma, encontra-se o currículo básico do curso de formação de bombeiro profissional civil. E este currículo básico se divide em três partes. Primeira, A, parte teórica. B, parte prática. C, avaliação. Agora vamos falar sobre a Lei 11.901, criada em 12 de janeiro de 2009. Ela dispõe sobre a profissão do bombeiro civil e dá outras providências. Esta lei fala sobre o horário da jornada de trabalho de um bombeiro civil, faz uma divisão sobre as funções do bombeiro civil, sendo ela a primeira, bombeiro civil nível básico, segunda, bombeiro civil líder, terceira, bombeiro civil mestre, tendo cada uma dessas divisões suas particularidades. É falado também em um item que quando se trabalha em conjunto o bombeiro civil e bombeiro militar, a coordenação e ação das direções caberão com exclusividades e em qualquer hipótese à corporação militar. Nesta lei também fala que empresas especializadas, cursos de formação de bombeiro civil, bem como cursos técnicos de segundo grau de prevenção e combate a incêndio que infringirem esta lei estarão propícios às seguintes penalidades: advertência, proibição temporária de funcionamento, cancelamento da autorização e registro para funcionar. Agora vamos falar sobre o projeto de lei 197/2010, criada pela deputada Zilar. Essa lei dispõe sobre bombeiros civis, prevenção e combate a incêndio e pânico em edificações, eventos, locais com grandes concentrações de pessoas e dá outras providências. Em alguns dos artigos dessa lei, fala sobre as atribuições do bombeiro civil em suas atividades, condições do ambiente do trabalho em que o empregador deve oferecer para o bombeiro civil em sua atividade, diretrizes sobre os conteúdos que devem ser ensinados nas escolas e centro de treinamentos de bombeiros civis. No artigo 1 dessa norma, fala que eventos que reúnam mais de 500 participantes ou pessoas da própria administração deste evento, é obrigatório ter nesse local a presença de bombeiros civis conforme indicado nesta lei. Traduzindo o artigo 2, fala que o responsável por organizar o evento deve contratar um bombeiro civil conforme indicado na Lei 11.901, lei que eu citei anteriormente, ou ele deve terceirizar a prestação de serviços de bombeiro civil por uma empresa especializada em serviços de bombeiros civis. E o artigo 3 desta lei é a resposta exata que eu utilizo para passar para os clientes que me procuram para saber qual a quantidade de bombeiros que eles devem ter em seus estabelecimentos e eventos. O que fala este artigo 3? Ele especifica a quantidade exata de bombeiro civil
conforme a quantidade de pessoas no local, sendo as especificações da seguinte forma: primeiro, de 500 a 1000 pessoas é obrigatório ter a presença de 2 bombeiros civis. Segundo, de 1000 a 1500 pessoas é obrigatório ter 3 bombeiros civis. Terceiro, de 1500 a 2000 pessoas é obrigatório ter 4 bombeiros civis. E quarto, sucessivamente, aumentando um bombeiro civil a cada quantitativa adicional de 500 pessoas. E no artigo 4 dessa mesma lei, fala das responsabilidades do bombeiro civil em sua atividade, sendo alguma delas: identificar e avaliar os riscos dos locais, inspecionar os equipamentos de combate a incêndio, inspecionar periodicamente as rotas de fugas e sinalizações, avaliar, liberar e acompanhar atividades de risco. Bom, como vocês poderão ver, já está bem claro a obrigatoriedade de um bombeiro civil, seja de acordo com o tamanho da edificação por metros quadrados ou com a quantidade de pessoas no local. Mas infelizmente, ainda vemos em muitos locais que esta lei não é cumprida. Mas desta forma, o não cumprimento dessas leis torna o local passível de multa, fechamento do local ou suspensão das atividades. Mas o que me deixa mais preocupado nessa situação não é o não cumprimento dessa lei apenas por cumprir a lei, mas sim não reconhecer que esta lei é voltada para a proteção da vida humana. Sei que um dos motivos pelo qual as pessoas não cumprem essa lei é porque para cumpri-la isso gerará um custo. E neste tipo de situação eu gosto de utilizar um ditado que é muito utilizado na área de seguradora. E o ditado fala: o valor do seguro é caro até acontecer o sinistro. Traduzindo esse ditado para o assunto em questão, é que infelizmente muitas pessoas só se dão conta da gravidade do problema após o problema acontecer uma vez. Mas infelizmente há casos que o problema pode ser fatal, e isso não pode ser desfeito de qualquer forma. E só mais um complemento sobre a presença de um bombeiro civil no local, é que além dele estar garantindo a segurança do local, tanto das estruturas físicas como das pessoas, o local também é visto com mais credibilidade. E o resumo do meu entendimento sobre todas essas normas e conforme elas foram criadas conforme o passar do tempo, foi que a NBR 14.608 veio para padronizar os conhecimentos que as escolas e cursos profissionalizantes de formação de bombeiro civil, para que desta forma também fosse padronizado os conhecimentos adquiridos pelos profissionais que, após serem aprovados, estão aptos para atuar como bombeiro civil. Assim como também ela já deu diretrizes da necessidade de um bombeiro civil de acordo com o tamanho dos locais. Já a Lei 11.901, criada em 12 de janeiro de 2009, veio para solidificar esta profissão no mercado de trabalho e trazendo mais segurança e valores para estes profissionais. E o projeto de lei 197/2010, criada pela deputada Zila, veio para solidificar a necessidade do bombeiro civil em edificações, eventos, shows, casas noturnas e também a quantidade específica necessária de bombeiro civil de acordo com a quantidade do público no local. Bom, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E por último, eu faço uma pergunta para reflexão. Imagina quantos acidentes e tragédias poderiam ser evitados se existisse um bombeiro civil no local. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloca nos comentários ou, se preferir, entre em contato através do nosso telefone ou e-mail. E para mais conhecimentos como estes, segurança do trabalho, engenharia e arquitetura, me segue nas redes sociais, Instagram e Facebook, rml.eng. Um abraço a todos e até a próxima!